Bom, gente, é ótimo mais uma vez estar aqui discutindo sempre um tema de relevância para a nossa comunidade, para a nossa gente. Esse é um programa do UNES visando muito o propósito do grupo, né? Que é empoderar gente para transformar realidades. E a gente vai discutir um pouco sobre o infarto, afinal, né? O que vem a ser isto? Eu estou aqui recebendo o Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho, que é cardiologista intervencionista, coordenador da Unidade de Emergências Cardiovasculares do Hospital Regional do Sul de Minas, professor da disciplina de Urgências e Emergências do Internato da Medicina da Unifenas. Também com a gente a doutora Viviane Oliveira Barcelona Ponciano Melo, psicóloga graduada pela Unifenas desde 2010, especialista em capital humano, clínica em psicoterapia cognitiva comportamental pela Unifenas. Luiz Gustavo Rabelo, mestrado em treinamento esportivo e mestrando em desenvolvimento regional, educador físico, professor universitário, diretor de educação básica do Grupo UNES. Então, gente, afinal, o que é o infarto? Bom, primeiramente, agradecer o convite para estar participando aqui desse bate-papo, né? O infarto agudo do miocárdio é uma situação na qual a causa mais comum é a aterosclerose, que é uma doença que leva à obstrução das artérias em qualquer artéria do organismo. E quando essa obstrução ela atinge as artérias do coração, as artérias coronárias, leva a um bloqueio de uma artéria, né? Forma um trombo que impede o fluxo de sangue numa região do coração. Com isso, uma região para de ser irrigada e pode levar a arritmias fatais que complicam o caso do infarto. É só pela comida, ou seja, é gordura que vai criando, é só o hábito alimentar? O que leva a esse fechamento dessas artérias? Ótimo, então assim, é popularmente chamado uma veinha que entope, né? Na verdade é uma artéria, mas todo mundo fala que é uma veia. Então essa veia que entope, né, forma um coágulo, né, que bloqueia a passagem de sangue e uma região para de ser irrigada. O que leva a comida, no caso, não é só a alimentação, né? A alimentação rica em gordura, por exemplo, é um fator de risco para o infarto. Nós temos várias causas que podem levar ao infarto. Onde nós falamos do tripé da vida, justamente, né? Que é o sono, a atividade física e a alimentação, né? Quando uma dessas três situações encontram-se em desequilíbrio, ou eu durmo pouco, ou eu como mal, ou eu não faço nenhum tipo de atividade física, o nosso organismo ele responde através de uma patologia, vamos dizer assim. Ou eu vivo estressado também, né? O estresse tem toda essa complementação do infarto, mas as questões. Por exemplo, por que o estresse? O estresse libera alguma coisa no organismo que de repente ajuda nesse entupimento? Não as emoções, mas a forma como as pessoas lidam com essas emoções. Em geral, as pessoas mais estressadas são pessoas muito agitadas e que provavelmente não vão ter aquele período para fazer atividade física ou recorrer aos exames de rotina e tem uma alimentação toda conturbada, né? Então tem ali toda a questão das emoções que não necessariamente leva ao estresse, mas é a questão do infarto, mas tem a questão da predisposição, né? A forma como a pessoa lida com aquela emoção. A pessoa que é submetida a um estresse, né, por qualquer situação, né, emoção, enfim, isso vai gerar no organismo uma descarga que a gente chama catecolamínérgica, que vai aumentar substâncias que causam a vasoconstrição da artéria. Ela vai diminuir o seu calibre. Entendi. Né, vai aumentar a frequência do coração, a pressão arterial. Isso são tudo fatores de risco que podem culminar no evento agudo do infarto, que a gente chama de síndrome coronária aguda. Então, são todas essas situações, elas têm uma relação, podem ter uma relação direta com o infarto agudo do miocárdio. Aí a gente fica pensando, tá, mas o que o estresse tem a ver com o entupimento de uma veia? Justamente. Né? Então, assim, essa questão técnica, ela existe, né? Essa correlação fisiopatológica, vamos dizer assim. Agora, a questão da pessoa comer muita carne gorda, etc., não é do dia para a noite que ela fiz uma ingestão altamente calórica de gordura, amanhã eu vou ter um infarto. Não, isso não. Essa placa de gordura ela vem se formando ao longo dos anos e algum evento agudo leva à ruptura dessa placa, que forma um coágulo, um trombo, e acaba por entupir de forma total ou parcial a artéria, que gera o quadro do infarto. Porque a gente ouve falar o seguinte, esse foi infarto fulminante. E outros, o que é esse
infarto fulminante? Ok, o infarto fulminante, na verdade, é uma pessoa que não tinha nada teoricamente, estava bem, passando bem, e tem um evento agudo no qual a artéria é bloqueada e essa obstrução leva a uma arritmia letal, que geralmente a gente chama de fibrilação ventricular. Essa arritmia que é uma... O coração ele fica como se fosse tremendo, ele perde a função de bomba dele, de bombear o sangue, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e não há tempo hábil dela ser reanimada. Medidas de emergência serem aplicadas para tentar trazê-la de volta e a pessoa não sobrevive ao infarto. Então isso é uma situação que é fulminante, ou seja, às vezes não teve tempo hábil de se tratar, de se reverter uma parada cardiorrespiratória e fazer uma angioplastia, por exemplo, e tratar o infarto. São coisas diferentes. O infarto ele leva à parada cardiorrespiratória, então isso tem que ficar bem claro. Como é que fica o psicológico? Muda um pouco essa questão do psicológico, do infartado? Ou é a mesma coisa, só um grande susto? Como é que... O infartado, geralmente, professor, ele tem dois caminhos, né? Ou ele provavelmente vai ter um estresse pós-traumático, né? Porque aquilo que ele vive é algo que vai ficar na mente dele por um período. O medo recorrente daquilo acontecer é algo que já coloca ele numa situação, provavelmente, de um outro infarto. Ou ele entra ali numa questão de maneirar as emoções, procurar psicoterapia, procurar alguma questão de meditação, procurar estar com os exames muito regulares. E isso pode vir também a desenvolver um toque, né? Aquela coisa da pessoa não conseguir parar. Isso acontece muito, ele sai ali do consultório do cardiologista, ele fica preocupado, meu Deus, quando isso vai acontecer de novo? A vontade dele é morar com o cardiologista. Né? Então ele tem dois caminhos ali, ou ele fica muito tendenciado a ter um ritmo de vida tranquilo, uma mudança para melhor, ou ele tem um estilo ali de, meu Deus, o que vai acontecer, como que vai ser de agora em diante, um medo muito grande daquilo ser repetido. E entra o contexto do anseio, né? Da própria ansiedade, que todos nós temos um pouco, mas o anseio, a ansiedade é ansiar o futuro, né? E sem contar que ele pensa na morte também, né? Porque ele teve um passo ali de alguma coisa mais grave acontecer. E essa própria logística, podemos dizer que nesse momento o organismo ele abre mão também de duas situações, uma que nós chamamos de logística e outra de gangorra, porque o tempo inteiro eles tentam se manter em equilíbrio, mas para que ele se mantenha em equilíbrio, para que essa logística de bombeamento e distribuição desse sangue a nível arterial ocorra de uma forma tranquila e ele esteja também tranquilo, né, a nível do sistema nervoso central, ele precisa estar bem equacionado com esses critérios, do que ele anseia para ter menos cortisol e mais serotonina aí na ideia orgânica, né? A gente costuma sempre brincar, né? Que a nossa vida precisa ser mais serotonina e menos cortisol. A gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? O sucesso do procedimento, o paciente que é infartado, que é submetido a uma angioplastia, que é uma cirurgia para desobstruir a artéria, por exemplo, depende é um pilar. É a cirurgia em si, o uso correto das medicações e mudança de hábito de vida. Essa mudança de hábito de vida vai incluir a questão psicológica da pessoa, né? A questão de atividade física. Então, está tudo no mesmo pacote, tudo interligado. Se o paciente não tomar as medicações, se ele não se cuidar, se ele ficar extremamente fechado, ansioso, preocupado, aquilo vai gerar um ciclo vicioso que ele vai ter cada vez mais problemas. É super importante a gente pensar que a atividade física é também um remédio. Né? As pessoas costumam falar ali que atividade física é algo complementar, mas não. Quando a gente pensa no infartado, atividade física é uma medicação. Ela atua no remodelamento do músculo do coração. Né? Então isso é fundamental para o paciente pós-infarto fazer toda essa reabilitação. A nível, e quando a gente fala de exercícios aeróbicos, que são atividades de longa ou média ou longa duração e baixa intensidade, exemplo, uma caminhada, né? É o que vai contribuir também a médio e longo prazo para que a gente traga o mecanismo da hipotensão, né? Importante. Pós-atividade física, né? Que é o que a gente vai conseguir equacionar o nível de pressão arterial, que também é um dos principais, né, doutor? Essa questão da atividade física é muito interessante, porque existem alguns pacientes que falam assim, mas eu no meu serviço eu já ando o dia inteiro, para cima, para baixo, eu já movimento. Não, a atividade física, ela tem que ser contínua, né? Então a pessoa tem que tirar um horário do dia para fazer atividade física. A movimentação das atividades do cotidiano não é suficiente do ponto de vista de melhorias para o coração. É isso que vocês estão falando também, né? Nesse momento, eu já caminhei. Não. Eu preciso ter uma intensidade de caminhar 30 minutos, respirando corretamente, etc., para que eu traga organicamente um resultado pro coração. Interessante. É importante falar sobre isso, porque a respiração ela tem um combustível importante para amenizar
o batimento cardíaco, né? Então, quando você comenta respirar corretamente, isso é muito importante. Quando a gente termina o nosso exercício e a gente tem aquela pausa da respiração ou a atenção na respiração, isso é suficiente para a gente amenizar ali o batimento cardíaco. Qual que é a relação direta pressão-infarto? Tem alguma relação direta nisso? Um dos principais mecanismos para que haja aí um infarto, né, do miocárdio é o aumento da pressão arterial. Por isso que a gente fala muito do contexto da atividade física, né? Porque a atividade física a médio e longo prazo nós vamos o quê? Manter os níveis pressóricos dentro do que é adequado, não só para aquela faixa etária, etc., para aquele tipo de vida que a gente leva, mas a gente consegue aí então equacionar todos esses processos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Dr. Gustavo está aqui também, preconiza alguns números importantes, né? Hoje nós temos aquilo na cabeça, né? 12/8, a pressão arterial, etc., dentro desse nível. Mas o mais importante de tudo isso é que nós tenhamos uma continuidade do processo de atividade física, que é isso que vai trazer uma estabilização pressórica. Não é aquele cara que vai falar, eu fiz a caminhada uma vez por semana, ok? Pois é, mas tem uma coisa que a gente percebe conversando muito, né? Hoje, nunca a academia esteve tão cheia. Evidência, o corpo, porque muitas vezes a pessoa vai numa academia, não é nem por uma questão de saúde, mas por uma questão estética do corpo. E nunca a gente viu também tanta gente jovem tomando remédio de pressão desde 20 e poucos anos, 30 anos. Por quê? Essa questão, né, só complementando que o Gustavo já colocou muito bem a respeito da hipertensão arterial, é um dos fatores mais importantes de risco para o infarto, sim. Tá? O desequilíbrio por conta da pressão alta pode gerar, sim, um quadro de infarto. Tá? E a questão da gente ver cada vez mais pacientes jovens usando antihipertensivos, isso aí tem a ver com mais diagnóstico, obviamente, tá? E hábito de vida. As pessoas estão mais sedentárias, usando mais alimentações enlatadas, industrializadas, né, fast food, etc. Então, isso acaba levando a um desequilíbrio no organismo. Né? Às vezes, muitas pessoas vão para academias e começam, às vezes, movidas por terceiros, a utilizar substâncias que não condizem com a prática adequada de uma atividade física, e essas substâncias podem levar, sim, a aumento de pressão arterial, aumenta o risco de infarto. Né? Então, tem uma série de substâncias que implicam em risco à saúde durante a atividade física. Agora, uma pergunta, né? Susto pode infartar? Ou seja, uma pessoa falou, infartou, teve um susto danado. Pode? Não pode? As emoções vão interferir. Se a gente pensar numa mãe que recebe a notícia ali de que o filho se acidentou, que o filho morreu, de certa forma, muito provavelmente o coração vai acelerar. Sim. E com esse coração acelerando, doutor Gustavo, ele tá em várias possibilidades ali dentro, né? Infarto seria uma possibilidade ali? Como diz, morrer de susto, não. É engraçado tudo, mas a emoção, né, a Viane já comentou, a gente já falou, ela desencadeia eventos no organismo de aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, que se o paciente já tem uma placa de aterosclerose ali importante, essa placa pode instabilizar por uma série de questões, que eu já falei, da vasoconstrição, e levar a uma síndrome coronária aguda. Tá? Então, assim, ninguém vai morrer de susto, né? Mas a emoção forte, ela pode desencadear uma série de problemas no organismo. O organismo ele se prepara para duas situações, ou para fuga ou para o enfrentamento, né? É o que nós chamamos do anseio, né? Sim. Então, em algum momento eu enfrento aquilo, na ideia da própria emoção, um reencontro, etc. e tal, um susto, um medo, uma instabilidade. A gente vê muito aí as pessoas em aviões que sentem-se mal. Isso é interessante, Gustavo, porque a pessoa, quando ela toma um susto, a gente sente um mal-estar. Sim. É provocado justamente pelo o coração vai acelerar. Isso. Né? Então, assim, agora a pessoa que tem um coração estruturalmente normal, que não tem nenhum fator de risco, aquilo ela vai se controlar, vai acalmar, aquilo vai passar. Mas daí a importância da questão emocional, tem pessoas que se descontrolam de forma significativa. Né? Elas fazem síndrome do pânico, temos vários exemplos na clínica da psicologia, da psiquiatria, de que uma alteração emocional, uma notícia de perda de gente querida, uma coisa nesse sentido, leva uma descompensação importante. Né? E da parte cardiovascular, a hora que tem uma predisposição a algum problema, né, que tem que lembrar que não é só a aterosclerose, a gordura na veia, na artéria, que causa a obstrução. A gente tem outras causas de infarto, trombo por alterações hematológicas, uma dissecção, como se rompesse uma camada da artéria, né, que às vezes é comum em pacientes mais jovens, pós-esforço. Tem uma série de alterações que podem levar ao infarto agudo do miocárdio.
Então, assim, essa correlação com o estresse é muito importante. Existe até uma pesquisa dizendo o número de infartados que viveram em períodos de guerra ou terremotos, eu imagino que seja enfrentando muito desses problemas aí. Então, existe ali uma predisposição também para essa pessoa ter uma arritmia ou um infarto, alguma coisa mais intensa. Porque ela sofre, né? Ela fica, aquele momento do terremoto, aquele momento ali da guerra, ela fica naquele movimento, né, de tensão extrema. Sim. Então, são pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver alguma coisa. O momento que nós estamos vivendo agora da Covid-19, a doença cardiovascular aumentou. A gente tem estatística já de 30% de aumento de doença cardiovascular. É óbvio que tem fatores do medo da população de sair às ruas, ir ao consultório, ir ao hospital. Isso está sendo estudado, está sendo pesquisado e medido através de pesquisas, mas a gente já tem dados que aumentou porque as pessoas estão com medo de sair de casa e estão deixando de se cuidar, deixando de praticar atividade física. Então, isso levou ao aumento de mortalidade. Então, se não é uma guerra né, de país contra país, mas é uma guerra biológica que todos estamos vivendo, que ninguém estava preparado. Tem uma questão que depende aí o senso comum, né? O pessoal acaba fazendo aquela pergunta e fala assim, tem aquela idade que se você infarta, você morre com mais frequência. Então, por exemplo, uma pessoa mais jovem infartou, morreu. Os mais velhos, o infarto costuma ser mais brando. Professor, isso tem uma explicação técnica para isso, né? O que acontece? O paciente mais de idade... Mas isso é real? Isso é real. Isso acontece. Tá? Por que isso acontece? Quanto mais idoso o paciente, maior a chance de formar uma coisa que a gente chama de circulação colateral. Então, quando a artéria ela obstrui de forma aguda, o organismo, uma região para de ser irrigada. E com isso pode levar a um evento letal, que é aquela arritmia que nós já conversamos. No paciente mais idoso, que já tem uma placa de obstrução que foi se formando ao longo dos anos, o organismo começa a meio que preparar uma circulação colateral, que uma hora que der o problema, der o infarto, ele abre uma circulação colateral, que é uma rede, um outro caninho ali, vamos entender, uma veinha, né, que vai irrigar de forma precária essa região do coração. No entanto, às vezes essa pequena circulação vai propiciar um pouquinho de fluxo para aquela região do coração, impedindo, nessa situação, uma arritmia maligna, por exemplo, permitindo que esse paciente chegue ao hospital e seja tratado, né? Então, isso é verdade, né? O paciente, quando ele é mais jovem, a gente tem menos circulação colateral desenvolvida e aí pode levar ao evento interessante, eu pensei que isso fosse mais um mito, mais uma... E aí que entra duas situações de vida também que a gente trabalha muito, né? Que são fatores modificáveis que nós temos na vida e fatores não modificáveis, né? Exemplo, a pessoa bebe, ela pode diminuir a bebida, ela fuma, ela pode parar de fumar, ela come muita gordura, ela pode diminuir, e fatores que não são modificáveis, que exatamente são os que nós ganhamos de presente, né? Exemplo, no meu caso, eu tenho a família inteira hipertensa. Qual a probabilidade de eu desenvolver hipertensão? Muito alta, né? Mas é o meio em que eu vivo, a forma com que eu me relaciono também, que eu preciso cuidar. Existe uma correlação direta da barriga com infarto? Especificamente da circunferência abdominal. Existem publicações mostrando que quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de evento cardiovascular. Nós percebemos também que existe, né? Os homens, eles acumulam gordura na barriga. Sim. E as mulheres, entre aspas, né? Crescem o quadril e acumulam no bumbum. Isso é uma questão também devido a questões de concentração hormonais e etc. Mas que envolvem todas essas relações. É uma verdade, isso aí é publicação, tanto é que às vezes vai ao médico, quem está medindo a minha barriga? Quer falar que eu estou obeso? Não, é porque a gente tem que controlar e mostrar para o paciente que é importante ele fazer atividade física, controle de peso, que ele reduzindo gordura abdominal. Ele vai reduzir fator de risco para infarto. Olha que interessante, né? São coisas que a gente está colocando aqui que muitas vezes surge como um mito, mas que na verdade não é mito, é verdade. Agora, infarto também pode ser genético? Condição genética? A questão da genética é o principal fator de risco adquirido, né? Que nem o Luiz acabou de comentar. Se você tem um pai, uma mãe, um irmão, né, principalmente assim, tem idade abaixo dos 50 anos, no caso do homem, de 55, quer dizer. Então, assim, se você tem alguém na família, sua chance estatística de ter, ela é maior se comparado da população geral. Então, assim, tem uma correlação muito forte com a genética, sim. Então, ou seja, aquela pessoa que tem uma família, já na família histórica, tem que tomar um cuidado até um pouco maior.
preocupar com check-up, né? Não simplesmente se descuidar. Né? Esperar acontecer alguma coisa para tomar alguma medida, às vezes pode ser tarde demais. Então ela tem que, desde cedo, tomar cuidado com a questão de alimentação, procurar um check-up mais cedo. Né? Então isso tudo é muito importante, controlar as emoções, que o estresse é um gatilho para o evento agudo. Então tudo isso aí tem que ser bem avaliado e bem tratado. Né? E isso hoje, como nós estamos realmente vivendo, né, nesse contexto de pandemia, complicado. É muito complicado, porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Você já está restringindo muitas vezes a sua liberdade de ir e vir. A convivência, muitas vezes, dentro de casa já passa a ser diferente. Muitas pessoas saíam para ir para o trabalho, querendo ou não, era um outro ambiente. Hoje está... Isso afeta muito, né? Infarto, você nunca acha que você está tendo esse negócio. Né? Você está com uma dor, mas você não sabe que dor. Você não sabe se Nunca muitas vezes é gases antes, que né? está pressionando aqui. Você não sabe se você fez um exercício a mais. Como é que uma pessoa pode identificar a dor do infarto? Virar e falar, ó, estou infartando. Estou infartando. Bom, existem fatores de risco muito clássicos, existem manifestações clínicas clássicas do infarto. A mais comum é que a gente chama dor precordial, que é aquela dor na região do peito, um pouco mais para o lado esquerdo, que pode irradiar para o braço esquerdo, para a boca do estômago, para a mandíbula. Ela pode vir ou não acompanhada aí de sudorese, palidez, náuseas, vômitos e uma série de outras alterações que podem vir. Isso aí, vamos dizer, é o clássico, é o que está na literatura médica, né? Agora, existem manifestações atípicas. A gente sabe que tem grupos de pacientes, né? O idoso, o diabético, a mulher, que elas podem ter um mal-estar, uma coisa atípica, diferente. Então, aquela pessoa que está na academia, está com uma dor muscular, ela tem que estar atenta se aquilo é uma coisa que ela fez algum movimento diferente, por exemplo, se fugiu do habitual. Agora, a gente sempre fala, na dúvida, a pessoa está com uma sensação, com mal-estar, algo diferente que ela nunca sentiu antes, a orientação é procurar um pronto atendimento. O que acontece é que a cultura popular fala, eu vou tomar um chá, vou ver se eu melhoro e vou deixar para depois. Às vezes, esse deixar para depois é onde a gente tem um infarto fulminante que a gente não consegue fazer nada. Então, a orientação médica é sempre, na dúvida, procurar um atendimento médico. Tá? Nem que seja para uma orientação, falar assim, não, fica tranquilo, isso era gás, era uma outra coisa, você está ansioso, está nervoso, tem que procurar. A síndrome do pânico, né? Também, do pânico, né? O paciente fica vermelho, hiperventila, ele tem fica com certeza que ele vai morrer né? ali. Então, assim, é muito importante esse diagnóstico diferencial até para o tratamento futuro, porque se ninguém orienta, ele não busca, toda semana ele vai estar indo ao pronto-socorro. E isso é um fator disso para amanhã ele realmente ter um problema grave no coração. Então, assim, os sintomas geralmente são... Assim como os que vão também por excesso, né? Sim. São os poliqueixosos, né? Também, né? Nós temos aí uma pegada hipocondríaca e pegamos alguns dados estatísticos aí. O Brasil, um dos maiores consumidores de medicação do mundo. Então, o cara tem uma dor muscular tardia ali da academia, ele está procurando um médico também. Acho interessante. Então, ele acha que ele já está passando mal e etc. Uma coisa que eu acho que tá muito mais o psicológico. Covid-19 pode estar ensinando para a gente é a questão de muitos brasileiros irem desnecessário ao pronto-socorro. Exato. Né? Tem gente que vai lá para aferir a pressão arterial, você não precisa, isso aí é coisa de consultório, unidade básica de saúde, né? Então fica super lotando as unidades de emergência e às vezes o cara que está quietinho lá no canto passando mal, esse cara está infartando. E quem está gritando, fazendo tumulto lá na porta, não tem nada de relevante para aquele momento para ser tratado. Mas aquilo que implica em risco de morte iminente é um infarto, esse merece ser tratado. Daí que surgiram as triagens em pronto atendimento para priorizar os pacientes mais graves, né, para não ficar aquela confusão de ordem de chegada. Então chegou uma van de gente lá querendo medir a pressão, e aí chegou outra pessoa que está realmente precisando de atendimento emergencial e vai ficar para segundo plano. De repente vira aquela correria que aquela pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, no ambiente de pronto-socorro. Agora, quem já infartou tem chances maiores de infartar novamente do que outra pessoa que nunca teve? Como é que é isso? Sim, na verdade esse risco ele existe, tá? Um paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, ele já é considerado um paciente de alto risco. Ele já aumenta, por exemplo, assim, 10% a sua possibilidade de ter um novo evento. Por isso que todos os cuidados devem ser tomados, né? Medicamento, mudança de hábito de vida, controle de emoções, tudo isso aí precisa ser feito no acompanhamento. Mas isso não é um mito, não. Isso é real. Cientificamente O nosso comprovado. organismo em si, né, a máquina, corpo humano, né, ela tem uma memória genética, né? E ali ele dispara. O paciente que tem o infarto, né, Gustavo,
Angioplastia, ele cuidou, ele não vê ponto, corte, ele sai se sentindo bem alguns dias se ele é tratado de prontidão de forma rápida. Então ele acha que está tudo bem, que ele passou 1 mês, 2 meses, ele começa a relaxar de novo. Ele começa a fumar, ele começa a parar de fazer atividade física, ele começa a ficar estressado e aí está montada a arapuca para o problema daqui a pouco. Né? Então, isso daí é uma questão muito interessante por isso mesmo, né? Até porque não é visível a não consciência de um problema. Sim. É como um problema aconteceu ali, doeu o seu dedo do pé, parou de doer, o seu dedo do pé parou de doer. E é bem mais profundo uma questão do infarto, né? E eu quero aproveitar, então eu vou dar o meu depoimento de infartado recente, né? Até que o doutor teve junto comigo. Quando eu comecei a sentir a dor, estava na academia, não tenho problemas genéticos de pai, mãe, ninguém nunca teve, costumo fazer os exames regulares, colesterol, triglicérides, etc. E acabei, né, recente, sofrendo um infarto. A dor é tão forte que, se você fala assim, você topa morrer para a dor passar, você fala assim, topo, né? Se a dor passar, eu topo. Por que eu estou colocando isso? Para mim, até hoje, ainda está difícil assimilar, como o doutor acabou de falar, assimilar que eu tive um infarto. É como se eu não tivesse tido nada. E isso, como ele acabou de dizer, é um problema sério, porque a gente vai ter que reaprender a conviver com isso, né? Para a gente ir encerrando, eu queria pedir a cada um de vocês, né, que pudesse deixar um recado realmente para todo mundo que está assistindo aqui. Bom, a prevenção passa também pelo caminho do equilíbrio. Acho que essa seria a palavra que traria aqui uma contextualização mais importante, mais interessante. O equilíbrio, como dissemos aqui, do sono, da atividade, do que a gente come, do que a gente pensa, da forma com que a gente convive, né? Nada de menos também de restrição, mas também nada de a gente ter abusos em todas as situações. A gente diz que a atividade física também em excesso é prejudicial, né? Assim como N convívios, o ambiente estressante, a comida fora do contexto que a gente precisa. Então, assim, é um contexto, um equilíbrio de situações, de nós estarmos bem com nós mesmos, né, num primeiro momento, de entender que as coisas fluem, elas acontecem, que a gente precisa viver, né, acima de tudo, mas para que a gente tenha, não dias a nossa vida, mas vida aos nossos dias, nós possamos estar inteiros em todas as situações. Muito bom, vou pegar o gancho do Luiz Gustavo. Nem 8, nem 80. Isso é muito importante, a gente ter o equilíbrio, manter essa questão psicológica e orgânica caminhando sempre juntos. Tá? Às vezes os pacientes, quando eu vou dar alta pós-infarto, posso comer um torresmo? Eu falo que pode, o familiar quer cortar meu pescoço, né? Eu falo, pode, não pode todo dia. A pessoa tem que ter lazer, ela tem que tirar o estresse da vida da gente, né? Então, assim, a pessoa tem que procurar manter hábitos de vida saudáveis, né? Fazer atividade física, se ela tem algum fator de risco, procurar tratar adequadamente alguma doença, alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, o colesterol alto, né? Então, se ela precisa tomar medicação, o remédio é ruim, não gosto de tomar remédio, mas ele está acrescentando, ele está ajudando a você minimizar fatores de risco, tá certo? Então, meu recado é assim, é uma coisa muito simples, né? Fora tudo que a gente já comentou de equilíbrio, se a pessoa tiver um mal-estar, uma dor no peito, alguma coisa que ela nunca sentiu antes, né? Na dúvida, procure um pronto atendimento, não fique esperando aquilo passar, que às vezes pode ser tarde demais. Então, na dúvida, sempre procurar uma avaliação médica. Muito interessante o que o doutor disse, porque se tem a alta ali médica e diz, não pode mais comer torresmo, não vai morrer de infarto, mas vai morrer de tristeza, né? Porque vai tirar a alegria de muita gente. Mas eu acho que a fala dos meus colegas foi bem correta, né? O equilíbrio, o 8-80, isso propõe que a gente também compreenda a atividade física, as emoções, a alimentação e os exames em dia. Então, pegando um pouquinho do gancho que o professor disse, o fato dele não saber, não compreender as emoções, eu penso que é o recado principal que a gente poderia deixar aqui hoje. É a gente olhar para dentro, a gente se conhecer, a gente saber quais são os nossos limites de tempo, de estresse, de atividade física,
porque eu penso que quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente consegue ir. Bom, gente, ficou aí essa discussão muito agradável, voou a discussão e eu espero que para todos possa realmente ser um ponto de reflexão sobre isso. Afinal, esse nosso órgão tão importante é aquele primeiro que bate, né? Quando você está no ultrassom, os pais novos, que beleza, quando vai lá e escuta, é aquele também que encerra com o ciclo. Tem que cuidar. Então vamos cuidar disso. E eu estou aprendendo, inclusive, a cuidar do meu, né? Muito obrigado a todos e a gente volta na próxima semana. Falou? Valeu, gente!